Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o que aconteceu? O adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Gente, é interessante esse texto me comove por algumas questões bem pitorescas. Nós estudamos aqui na nossa série Enviados, que tem marcado muito a vida de muitas pessoas, inclusive a minha vida. Falamos aqui sobre, por exemplo, igrejas que não atrapalham a Deus, né? Na semana passada, a igreja de Tessalônica era uma igreja que não atrapalhava a Deus, porque ela deixava fluir a missão de Deus na vida dela. Vimos também o chamado de Abraão, como o chamado de um homem que Deus traz para perto para mandar em direção ao mundo. Esse ciclo que faz com que a nossa vida cristã seja a mistura entre um chamado de Deus e ao mesmo tempo um envio de Deus. Deus não chama ninguém para ficar conversando lorota. Deus não chama ninguém para ficar ali eternamente em berço esplêndido, né? Deus não chama a igreja para viver aquela dinâmica que Pedro, Tiago e João viveram quando Jesus se transfigurou na presença de Elias e Moisés, quando disseram: Senhor, vamos fazer umas tendas e vamos ficar aqui nessa noite, né? Não. O chamado cristão tem esse duplo movimento. Eu sou chamado para ser enviado. Eu sou chamado de uma realidade para dentro da mesma realidade, em que, empoderado por Deus e pelo Espírito Santo, eu venho cumprir aquilo que Ele tem para a minha vida. O que é que para mim chama atenção nesse texto? Me chama atenção uma coisa muito importante. Nós falamos também sobre João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Foi a primeira mensagem da série. Nós vimos que ali estavam os discípulos, e naquela ocasião, ainda em Jerusalém, houve dúvida. Houve dúvida sobre se era ele mesmo. Houve dúvida sobre o que aconteceu com ele. Tomé é um daqueles que nos guiam em direção ao caminho das dúvidas. Mas o fato é que Tomé, depois que viu que era Jesus mesmo, ainda lá em Jerusalém, ele ajoelhou-se e disse: Senhor Deus e meu Deus. Senhor meu e meu Deus. E aí eu fico pensando, poxa, se Tomé, lá em Jerusalém, já resolveu o problema dele, de sua incredulidade, e se aqui, esse encontro que nós acabamos de ler, não aconteceu em Jerusalém, aconteceu na Galileia, e ainda assim houve os que chegaram e o adoraram, e houve aqueles que duvidaram, eu fico pensando, então havia alguém ali com algum tipo de ciclotimia espiritual. Alguém que estava cocheando entre dois pensamentos. Porque a dúvida parece que tinha sido extirpada ainda lá em Jerusalém. E o que eu vejo, curiosamente, é que depois que Jesus apareceu várias vezes aos apóstolos, ainda em Jerusalém, e ele convida-os a um encontro final na Galileia. Por que na Galileia? Porque foi lá que o ministério deles começou. Foi de lá que Jesus escolheu os seus apóstolos. E ali ainda houve gente que viveu a dinâmica da dúvida. Eu fico pensando, diante dessa presença de Deus em nossa vida, aos que caminham no caminho da dúvida ainda, e aos que caminham no caminho da adoração. Alguns o adoraram, outros duvidaram. Eu não sei de que lado você ainda está. Eu não sei o que é que ainda impediu você, ou de sair da dúvida para a fé, ou de sair da dúvida para a apostasia. O que você não pode viver é no meio da dúvida. A dúvida faz bem até o momento em que eu sou apto a tomar decisões. Mas se eu vivo em eternas dúvidas, então eu preciso consolidar o meu pensamento sobre alguma coisa. Algo que me dê o mínimo de estabilidade para que eu tome as minhas decisões e para que eu construa a minha vida em torno dessas decisões. Mas o que me chama a atenção também nesse momento com Jesus é que a adoração a Cristo é algo que transcende a experiência do público.
Nós estávamos adorando a Jesus agora há pouco. Nós estávamos com mãos levantadas, nós estávamos dizendo que Ele é Deus, nós estávamos dizendo que Ele é bom. Alguns aqui estavam entregando o seu coração ferido, outros estavam entregando a sua gratidão transbordante. Mas o fato é que diante da presença do Deus vivo, há o quê? Ou a dúvida, ou a adoração, que parte de um reconhecimento profundo de que Ele está aqui no meio de nós, de que Ele se faz presente no meio do seu povo. Mas nós tendemos a construir toda a nossa vida e encerrá-la no prisma da adoração, em que estamos ali reunidos para adorar a Cristo. Naquele momento, óbvio, Ele aceitou a adoração porque Ele é Deus. Naquele momento, Ele comprova a sua divindade pela ressurreição recentemente ocorrida. Mas Jesus tinha um projeto centrífugo com o seu povo. Não é que Ele não nos ame, não é que Ele não nos queira perto, mas estar perto de Jesus significa estar também perto da missão que Ele tem para a nossa vida. Senão, eu encerro a minha vida em um eterno processo de mera adoração que não tem implicações na minha missão de vida. Para aqueles que o adoraram e que se ajoelharam diante dele, o que foi que Ele fez? O que foi que Ele disse? Ele não diz, vamos ficar aqui mais um pouquinho. Fica aqui mais uns 2 dias, vamos aumentar o tempo da celebração aqui de 2 para 4 horas. Ele disse, foi-me dado o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de onde? De todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estarei com vocês até o que, gente? A consumação dos tempos. Nós vivemos, gente, no meio da história. Nós não somos o povo pré-Abraão. Nós não vivemos a experiência de Abraão, que é o primeiro homem que Deus chama com a sua família para crer nele. E para com aquele homem, sua família e seus descendentes, firmar um pacto de vida e de restauração de toda a humanidade, de todo o cosmos. A gente viu que ele chegou para Abraão e disse o quê? Tu és uma bênção e serás uma bênção para todas as nações. Abraão entendia ali no seu chamado uma implicação mundial do seu chamado. Porque ele teria um filho, esse filho teria filhos, e nasceria toda uma descendência até chegar no Messias, até chegar no homem Deus, no Deus homem, filho de Maria. E em Cristo, todo mundo ser abençoado, porque quando Cristo vai à cruz, e isso é muito importante, para você entender as implicações daquele encontro, quando Ele morre na cruz, não é apenas para dar um sinal, gente, de um bom mártir, não é apenas para dar um sinal de uma boa pessoa, ou de um bom exemplo a ser seguido. Jesus não estava apenas ali mostrando e demonstrando amor, Ele estava resolvendo o grande problema do cosmos, que é o problema do pecado que o destrói, o corrói e o corrompe. O pecado nos afeta particularmente, o pecado afeta as nossas emoções, o pecado afeta o nosso corpo, por isso que morremos, o pecado afeta as relações sociais, o pecado afeta a política, a economia, a sociologia, ele afeta todas as dimensões da vida humana, a ecologia, a astronomia. O pecado afeta todos os âmbitos da existência humana. Quando Jesus está morrendo, Ele está dando uma solução única e definitiva para o problema do pecado, que afeta-nos de maneira integral. E a sua morte é o início de uma nova jornada, em que Ele começa ali em Jerusalém a restaurar todas as coisas. Em Apocalipse Ele diz, eis que faço novas o que, gente? Todas as coisas. Que todas as coisas? Apenas a minha alma vai ficar legal? Apenas o meu espírito vai ficar legal? Não! Quando Ele diz que está restaurando todas as coisas, Ele está falando de tudo. Ele está falando do cosmos. Ele está falando do problema da morte, do problema do medo, do problema, sabe, da exploração do homem pelo homem, o problema da natureza, o problema de tudo. Jesus está, então, com a sua morte, gente, e ressurreição, iniciando um novo reinado. Ele é o rei dessa nova realidade, que nem todos compreendem,
Nem todos enxergam que ela está acontecendo e ela vive lado a lado com a velha realidade. Só quem tem os olhos do Espírito consegue ver e entender que Deus em Cristo está restaurando todas as coisas. Mas aí é que está. Deus poderia simplesmente encerrar aí e dizer: Sérgio, venha com todos os meus filhos e me adorem. O trabalho de vocês é me adorar, é chorar, é cantar, é agradecer, é bendizer, é fazer tudo isso. E Ele merece a nossa adoração, amém? Ele merece a nossa exaltação, sim ou não? Mas Ele não parou por aí. Ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que é que Ele está querendo dizer com isso? É que a missão de Cristo envolve a sua autoridade sobre todos os domínios da existência. Céu e terra. O que é que aconteceu, gente, com um movimento chamado iluminismo? A gente sabe que o iluminismo, ele inaugura o que a filosofia chama de idade das luzes. O tempo em que o homem, ele se emancipou da religião e de toda aquela mitologia da Idade Média, toda aquela imposição dogmática da igreja, que outrora viveu aliada ao Estado durante séculos, desde que Constantino, imperador romano, resolveu decretar que o cristianismo era a religião oficial do império, surgindo inclusive a igreja como ela é. Por que a sede da igreja, por exemplo, a igreja a mais antiga raiz da igreja é o catolicismo romano? Por que ela está na Itália e não em Jerusalém? Tem uma explicação, não tem? Por que o berço do cristianismo está na Itália e não em Jerusalém? Porque a Itália era a sede dos Césares, dos imperadores romanos. Ali foi instalada. Quando o imperador Constantino disse que teve uma visão de uma cruz, e aí ele foi convencido por sua mãe, Santa Helena, a converter-se a Cristo e a inaugurar uma nova era que a gente chama no inglês de Christendom, ou Christendom. A ideia de que todas as coisas passaram a estar sob o domínio do cristianismo. O Estado, a política, a economia, quando a igreja uniu-se ao Estado. O que é que os iluministas libertários da Revolução Francesa e tantos outros vieram dizer? Não, é hora agora de emancipação. Igreja cuida das questões da alma, do céu. Nós cuidamos das questões da terra. Nós cuidamos das questões da política, da economia. Isso está no nosso... Embora a gente respeite essa fé que nos trouxe até aqui, chegou a hora da divisão. A hora de dividir o fato, por exemplo, do valor. O direito diz o fato, ou usa o fato, normatiza o fato. E a religião fala das valorações que nós damos à vida, nosso pensamento ético sobre a vida. Por que eu estou dando essa introdução? Eu sei que muitas pessoas aqui são esclarecidas, me perdoem aqueles que não estão entendendo minha linha de argumento. O grande problema é que o iluminismo, conquanto tem emancipado a razão científica, ele colocou uma pá de terra sobre a razão santificada por Cristo e dada à igreja. Que é a compreensão que Jesus é Senhor sobre todas as esferas da vida. Isso não significa, esse foi o grande erro de Constantino, que a igreja foi colocada no mundo para dominar a política ou para dominar o Estado. São outras esferas de poder. São outras esferas de soberania. Mas a igreja ser sensível, ser tocada, ser movida por tudo aquilo que move o coração de Deus. Quando Jesus disse, foi-me dada autoridade sobre o céu e sobre a terra, o que é que ele está querendo dizer com aquilo? Foi-me dada autoridade sobre o corpo, foi-me dada autoridade sobre a alma, foi-me dada autoridade sobre as coisas celestiais, foi-me dada autoridade sobre a política, sobre a economia, sobre o desenvolvimento humano, sobre a ciência. Eu sou o Senhor sobre todas as coisas estão debaixo do meu domínio, estão debaixo da minha soberania, estão debaixo do meu senhorio. Eu sou o rei deste novo reino. Todas as coisas pertencem, importam a mim. O grande problema é que a igreja acha que a Cristo foi dada toda a autoridade sobre o céu. E nós vivemos, literalmente,
com a nossa cabeça no mundo da lua. O nosso discurso é para a alma, é para o espírito. Durante a vigência dessa separação igreja e Estado, olha-se para o problema da pobreza, olha-se para o problema da exploração sexual, olha-se para o problema da orfandade, olha para os problemas do tráfico humano no mundo e pensa-se assim: não, nós não temos nada a ver com isso, porque a nossa questão é que eu estou esperando, como Raul Seixas, em cima do trono, no meu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o céu chegar. O grande dia em que eu vou para o céu. Esse é o discurso da igreja. Arrependa-se para que você vá para o céu. Esse é o nosso discurso. Parece que ele é único. Ele é uma cantoria única. Arrependa-se para que você vá para o céu. Para que você tenha uma nova vida. Então eu chego para o pobre e digo assim: você está sofrendo porque Deus quer, você é pobre porque Deus quer, agora se converta, que você vai ter casa e ruas de ouro no futuro. Esse foi o discurso da igreja. Esse tem sido, às vezes, o discurso de alguns. O discurso da insensibilidade, da compreensão. E esse é o título da mensagem, que Deus nos chamou e nos enviou para uma missão completa e integral. Que ela envolve todos os níveis e todos os domínios da existência humana. Quando Jesus disse: me foi dado poder sobre o céu e sobre a terra, e faça discípulos, o que é um discípulo? Me diga o que é um discípulo. Me diga o que é um discípulo de Jesus, senão um pequeno Cristo. Não no sentido que pode salvar-se a si mesmo, mas pode ser uma caixa, uma reverberação desse novo tempo, uma sinalização dessa nova realidade que Deus está implantando pelo seu amor pela humanidade. O que é um discípulo? Na velha escola, na escola daqueles que acham que cristianismo é coisa para a alma e para o espírito, vai dizer assim: bem, ser discípulo é ter lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ser discípulo é conhecer pelo menos 20 versículos decorados. Ser discípulo é dar o dízimo, é ir na igreja, apertar a mão do pastor, dar um beijo na mão do padre. Isso é ser discípulo. É viver uma vida privada digna, é ser um bom marido, é ser um bom pai, é ser um bom irmão. Coisas da alma. Coisas do espírito apenas. Coisas imateriais. É como se a gente estivesse diante de Santo Agostinho, ali na Idade Antiga, e ficássemos aqui pensando na cidade de Deus, enquanto os nossos pés estão nessa pobre e perdida cidade dos homens. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: façam discípulos. Discípulo não é massa de manobra. Discípulo pensa com a mente do seu Senhor. Um discípulo de Jesus entende-se como promotor dessa missão que é de Deus, porque a missão de transformar o mundo é de Deus. Ele me chama para que eu me una a Ele como discípulo. Ele poderia não ter me chamado. Portanto, quando eu digo, você é um discípulo e você precisa participar na missão de Deus na terra, eu estou lhe dizendo que você tem o privilégio de participar disso. É muito privilégio. Tem nega aí que chora defendendo o PT. Tem outro que chora e se rasga defendendo o PSDB. Por que você não chora defendendo o fato de você participar do time daqueles que foram chamados pelo Senhor da história para mudar a história a despeito da esquerda ou da direita? Estamos vivendo um momento dificílimo no Brasil. E ele é endêmico. Ele envolve todos os 4 cantos da nação, todos os níveis de poder. E nós estamos brincando de proselitismo partidário. E sabe qual é a desculpa agora? Essa é a maior tese filosófica que hoje tem tomado conta, inclusive dentro da igreja. Porque aqui, graças a Deus, tem todo tipo de gente. Tem PSB, PSDB, PSPT, PSDB, tem gente que quer eleger Bolsonaro, tem um bocado de gente aqui. Aliás, Jesus foi tão sábio, e eu vou escrever algo sobre isso,
Quando ele fez a composição do colégio apostólico, quando ele chamou os 12, ele chamou pescador, mas ele chamou dois caras, gente, que hoje em dia não sentariam juntos na esfera humana. Ele chamou Simão Zelote e Mateus. Vou explicar para você. Mateus era cobrador de imposto, direita extrema do governo romano. E Simão Zelote, membro da seita judaica dos Zelotes, que queria ver a cabeça de César rolando pelas escadarias do templo de Israel. Jesus chamou um da extrema esquerda e um da extrema direita para sentarem juntos e comerem juntos e para dizer o seguinte: cuidado com vossas utopias. A esperança do mundo não é o capitalismo, nem a utopia de Marx. Eu sou a esperança do mundo. Quem vai mudar o mundo não são os vermelhos, nem os azuis, nem os verdes. Nem os gringos, os yankees ou os russos. Eu estou transformando o mundo e haverei de me assentar sobre um trono nos céus e também na terra. E todos dirão que eu sou o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero incentivá-los, ó irmãos, para que vocês entendam que a missão que nos é dada nesse texto é muito mais que sair distribuindo literatura evangélica no sinal. Vão e façam discípulos. Olha, Jesus morreu por você, amém, amém. A gente vai se encontrar no céu. E meu estômago, tu vai resolver no céu. Meus queridos, o mesmo Jesus que chora pela decadência moral de uma alma, ele chora por ver um homem explorando um homem. Ele chora por ver sonegação de impostos, que ainda estão para criar na face da terra uma melhor maneira de redistribuição de renda. Me diga outra maneira do pobre ter escola, da gente ter rua, ter hospital, se não é a tributação. Me diga se tem outro jeito. Me diga se caridade de cristão bonzinho vai sustentar o hospital, vai sustentar toda a máquina pública. Na hora que você sonega imposto, seu cabra, independente de quem está lá em cima, com o cajado na mão, se é o seu comparsa do seu partido ou se é o inimigo dos seus sonhos ideológicos, você está tirando uma das poucas maneiras de se fazer redistribuição. Ah, mas eles roubam. Bem-vindo à mesma gangue. Sonegador age de uma maneira tão ultrajante contra a turma, quanto a turma aí do Petrolão, ou do Mensalão, ou do esculhambação, que ainda vão surgir aí nessa nação. Combinou. Esse Jesus que diz, eu curo o teu corpo, porque eu sou o Senhor do corpo, ele não suporta ver mulheres sendo maltratadas pelos seus maridos. Ele não suporta ver exploração infantil, trabalho escravo. Como a igreja foi omissa na história. Como a igreja alemã aplaudiu as loucuras de Hitler e o próprio direito positivo positivou e chancelou as suas insanidades. E nós calados, estáticos, vivendo um cristianismo de troca. Jesus, eu vou te dar um dinheirinho, me dá um carro novo. Eu dou dízimo na minha igreja, eu participo das campanhas da minha igreja toda. Você já viu, gente, que o discurso hoje evangélico não tem nada de alteridade, ou seja, não tem nada do outro envolvido, sou eu e Deus, é o meu Deus que faz coisas para mim a partir daquilo que eu faço por Ele. Você devia ter vergonha na cara. E Jesus disse, foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam
discípulos de todas as nações. E o que é ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus é portar... Quer uma definição para você sair daqui contentinho e comer uma pizza que vai embrulhar o seu estômago hoje? Discípulo de Jesus é aquele que em qualquer esfera da existência humana age como Jesus agiria se estivesse no seu lugar. Às vezes é uma luta extrair de gente bem vivida, com bolso cheio, diploma na parede. E aí não falo de burguesia no sentido marxista de ódio contra a burguesia, porque no conceito deles eu sou burguês. Eu falo no sentido, por exemplo, dessa igreja, de eu olhar para vocês bem alimentados, corados, gordinhos. Bem vestidos, de carrão. Como é difícil extrair de alguns míseras horas de tempo para que se dediquem ao outro. Vão para a vigília? Vão. Para orar por suas causas. Ou das causas de alguém que ama. Aliás, crente só vai para a vigília, a maioria, quando está com problema. Nunca vi vigília de agradecimento. Eu vou para a vigília passar 7 horas agradecendo o que Deus fez por mim e perguntando a Ele o que é que eu posso fazer por aqueles que precisam de mim. E Jesus disse, vai e faça discípulos, ensina-os a observar o que eu tenho lhes ensinado. Ou seja, ensina-os a obedecer. Obedecer ao quê? Aí eu venho, não, você não pode usar calça, você não pode tomar vinho. Vem aqui. Está aqui, ó, está aqui. Dançar é pecado, o discípulo não dança. Tem piedade de nós, Senhor. As implicações da vida de discípulo são muito mais profundas do que o que você pensa. Um discípulo se preocupa com a alma, com o espírito e com o corpo do seu próximo. Um discípulo não admite absolutamente nenhuma forma de injustiça. Um discípulo verdadeiro não tem conta na Suíça. Para o dinheiro ser desviado para lá. Abre a boca direita! O discípulo, e muitos deles forjados na teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base na América Latina, estão de bolsos cheios. Abra a boca esquerda! Deus nos deu a mensagem mais linda, mais poderosa, mais forte, mais transformadora, mais mutante do sentido de mudar a vida dos outros, não a sua essência. Deus nos deu a mensagem do Cristo que andou no meio de nós, que fez conosco algo que nós não somos capazes de fazer, 1 centímetro para a vida do outro, que dedicou-se, que doou-se, que está interessado com todas as causas da humanidade. E a igreja de Jesus, se for igreja do Cristo, ela deve ser uma igreja que entende que Jesus não é só Pai e Senhor da nossa espiritualidade, Ele é Pai da nossa humanidade. Ele é Pai do mundo físico, Ele é Pai do mundo espiritual, Ele é Pai dos pecados da alma, e Ele é Pai, Ele quer curar os pecados da alma, e Ele quer curar os pecados sociais. Sabe qual é o problema da esquerda? Achar que o problema do mundo são as iníquas estruturas sociais. E transferem para a sociedade e para as classes dominantes todo o problema do mundo. Sabe qual é o problema da direita, muitas vezes cristã, na nossa história? É achar que a igreja não tem que se meter com questões sociais nem políticas, deve apenas pregar o evangelho. E se insensibilizar com o que acontece ao seu redor. Eu sonho com um dia em que a igreja, o cristianismo
E toda a luta por um mundo melhor, baseada nos ensinos de Jesus, no seu amor, não pela força, não pela violência, não pela revolução armada, mas tampouco pela insensibilidade, pela quietude, pela omissão. Eu sonho com um dia onde a igreja de Jesus terá a honra de dizer: o que me guia nem é Adam Smith, nem é Karl Marx, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu-se para que o mundo seja pelo amor transformado. Que você seja um discípulo de verdade. E nesse Godstock, pelo amor de Deus, participe de alguma coisa para mudar a vida de alguém. Deixe de ser um telespectador improdutivo, um servo inútil, como diria Jesus, diante de tantas necessidades que Ele põe aos nossos olhos. Sejamos igreja que acredita que é para expulsar demônio, vamos expulsar demônio. É para orar em línguas, vamos orar em línguas. É para acreditar em profecia, vamos acreditar em profecia. Mas é para gritar contra qualquer tipo de iniquidade, da esquerda, da direita, do centro, de baixo ou de cima, que façamos isso, porque a igreja de Jesus foi chamada para uma missão completa e não parcial. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de ser como Jesus, pelo menos um pouquinho assim.